pouquinho. Vamos voltar agora para o segundo bloco do primeiro dia do 6º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. E vamos uma mesa muito importante, que teve uma relevância enorme nos últimos 30 anos, acho que na cobertura jornalística. Ganhou muito importância nos últimos 15, últimos 10 e nesse ano especialmente, ainda mais por conta desses 10 anos e da previsão aí de revisão da lei de cotas. Para mediar essa mesa, eu vou chamar o Pedro Borges, que é cofundador e editor-chefe da Alma Preta, compôs a equipe do Profissão Repórter, é formado pela Unesp, compõe a Escola de Samba Camisa Verde e Branco. Pedro Borges é coautor do livro AI-5, 50 anos, ainda não terminou de acabar, vencedor do Prêmio Jabuti em 2020, na categoria Artes. Obrigado, Pedro. Pedro que vai conduzir essa mesa. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Estão me ouvindo bem? Essa voz aqui no, meio locutor. Pessoal, obrigado demais aí pelo convite. Muito importante a gente fazer essa discussão. Que bom que a gente está com um público bacana, tanto de uma maneira virtual quanto aqui, para que a gente faça uma discussão tão importante, né? Sobretudo para a educação e para o jornalismo. Esse ano, 2022, a gente vai ter uma discussão, uma reavaliação, como foi muito bem colocado aqui, sobre a lei de cotas, que se tornou federalizada no Brasil em 2012. E a gente tem projetos que tanto visam tornar essa política uma política permanente, quanto de revogar o marcador, principalmente étnico-racial, da política de cotas, né? E a gente está nesse momento, no mínimo, vamos dizer assim, conturbado do Brasil, e a gente tem que fazer, nesse período, essa discussão importante. Então, por isso que a gente também se juntou aqui e está com um time muito bom de pessoas para discutir esse tema. Mas antes da gente fazer essa discussão, eu queria muito pedir para a equipe, para a produção, rodar um vídeo que foi preparado pela equipe do Geduca, para que a gente entre no clima, eu acho, da discussão. Tá bom? Vou sentar aqui, roda o vídeo. Eu vim do Amazonas, bem do interior mesmo, sabe? Aquela cidadinha que não tem nada, então, vim de lá. Benjamin Constant. Aqui é frio, muito frio, e lá é quente demais lá. Aqui a gente tem várias experiências, né? Muitos lugares pra ir e tal. Lá não, lá é interior. A sobrevivência aqui na universidade, acho que a gente tem que ser muito coletivo. E a universidade, ele dá um suporte, mas a gente tem que se adaptar ao espaço, né? Comida, frio, o clima, o ambiente onde a gente vive. Eu acho que a gente acaba tendo uma ideia, a gente tem que aguentar firme, porque a questão é que a gente está aqui com questão de um sonho. Um sonho, acho que veio de estudar, eu acho que foi ver através da minha família. Através da minha mãe, é uma mãe solteira. Eu nasci numa aldeia Vapuí Cachoeira, cabeça do cachorro, entre Fronteira e Colômbia, Amazonas. E eu acabo escolhendo ciências sociais para atender, acho que uma forma de reconhecer que a gente é indígena, que a gente tem que ser tratado como igual. A gente tem uma liderança indígena, fazer pensar dentro da universidade, se a gente não estudar, quem que vai nos e compor como uma figura principal, como liderança, como representante? Sou baiano da comunidade quilombola de Agreste. Meus pais são professores, minha mãe é professora de história, meu pai é professor de matemática. Eles sempre me incentivaram a estudar. Em 2018, surgiu essa oportunidade aqui na UFG e, assim, no início, assim como de outros estudantes quilombolas, indígenas, foi bem difícil.
principalmente por questão de estadia, né, de bolsa. Quando a gente chegou aqui, tipo, não tem nenhum parente aqui em Goiânia, não conhecia ninguém. Moramos de aluguel por uns 3 meses, se não me engano. E depois a única alternativa que a gente teve foi ir para casa estudante. Então era muito difícil essa manutenção aqui na universidade, né? O ingresso já era difícil, a manutenção parece que estava mais difícil ainda. Achei muito caro. Um caderno de 10 matérias aqui tá custando 30, 40 reais. Mas na minha cidade é 20, 18 reais de 10 matérias. 30 reais é de 15 e daqueles que é bem frufruzinho, cheio de figurinha, essas coisas. Aqui deve ser caríssimo, né? Esses bem frufruzinho, como eu falo, bem fresquinho. Que deve ser horrível de caro. E para nós universitários é pesado, porque a gente tem que equilibrar as coisas, né? Tipo, tem que ter dinheiro para comida, tem que ter dinheiro para isso, para fazer nossas coisas, entendeu? Então, tô tentando me equilibrar. Aqui é o meu quarto. Aqui é que eu estudo, eu faço reunião com o pessoal online. E aqui é a minha vida de universidade, desculpa a bagunça, mas que vocês vêm conhecer a realidade dos estudantes indígenas que vêm do Amazonas, é assim. Acho que é difícil de permanecer na universidade, ser positivo e às vezes a gente está longe da nossa vida do originária, a gente acaba se adaptando a um espaço que E acaba às vezes não aceitando a gente, mas acaba incluindo nesse espaço. Acho que a dificuldade é isso. As barreiras que a gente enfrenta dentro da universidade, eu acho que é uma desigualdade de educação. Várias pessoas desistem por causa da questão disso, questão de que a gente tem uma educação muito precária, que ele não se compare com a universidade que a universidade nos oferece, entendeu? Aí a gente acaba formalizando uma educação diferenciada, a gente está criando esse projeto dentro da universidade que vai ser programado para isso, entendeu? Porque às vezes acho que a gente tem que realizar nosso sonho, mas tipo, a universidade entender também, se ele deu um espaço para nós, a gente tem que falar que tudo bem, então vamos fazer um ensino mais diferenciado para vocês e tal. Acho que para que ninguém todos acaba se prejudicando. A minha expectativa era que seria melhor, assim, por falar Goiânia, assim, lá, falar, nossa, né, cidade sertaneja, vai ser muito bom, conhecer muitas pessoas. Mas não foi bem assim quando eu cheguei aqui, sabe? Eu tive muita dificuldade, principalmente com relação a entrosamento com meus colegas de turma. E na Bahia, assim, a gente era muito conectados, assim, e acho que culturalmente, socialmente também falando, a gente conseguia fazer mais coisas juntos. Aqui, quando eu cheguei, eu me senti muito sozinho, principalmente na sala de aula, assim. Mas eu procurei me esforçar ao máximo para tentar passar as disciplinas, apesar disso tudo. Então, quando eu me vejo na universidade, é um ato, assim, sabe, de existência. Também falar para outras jovens na minha comunidade que é possível. Depois que eu cheguei aqui, já vieram outras pessoas para cá. As pessoas de lá também passam a me ver como uma referência. Então isso para mim é muito importante. A gente sofre vários preconceitos raciais e tal, mas a gente está aqui sobrevivendo e alegre e seguindo em frente. A gente está aqui para fazer um legado dentro da universidade. Eu quero levar isso também, mostrar para minha família que eu consegui, que eu tô aqui, tô conseguindo. Lá da minha cidade nem todos ainda conhecem isso, entendeu? Então eu quero levar para eles, quero mostrar para eles que a gente consegue, que não é tão difícil, isso é questão de querer.
reportagem incrível, né? Esses relatos, de alguma maneira, acho que tocam muito a gente. Sobretudo, pessoas negras que passam por esse processo dentro da universidade. Esse papel da solidão, né, que esse menino trouxe é algo que toca muito. Acho que esses relatos reforçam a importância da política de cotas e da necessidade de se discuti-la para que se possa aperfeiçoá-la, né? Acho que a gente hoje, para além dessa questão do acesso desse estudante negro na universidade, existe uma dimensão muito importante da permanência dele, né? E uma permanência que seja com qualidade. Por conta disso, a gente montou aqui um time muito fera, pessoas incríveis. Eu ia falar outra coisa, vocês viram, né? Para a gente discutir o tema da política de cotas. E essa turma aqui dá vontade de falar o nome, o sobrenome inteiro, ler aqui todo o currículo dessas pessoas, porque a gente fica muito feliz quando a gente vê referências pretas nossas produzindo conhecimento, discutindo, e com certeza vão trazer aqui reflexões muito importantes para nós. Então, primeiro eu queria chamar a Diane Brito Reis, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e atual diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da mesma universidade. É a pesquisadora na área de relações raciais, políticas afirmativas e permanência no ensino superior. É também membro do programa A Cor da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Super chique, gente, ficar com esse negocinho aqui para chamar o pessoal. E chamar também a Luanda Silva de Moraes, professora adjunta e superintendente de unidades estratégicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Integra também o corpo docente do programa de pós-graduação, mestrado profissional em Ciência e Tecnologia e de Materiais da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Coordena projetos de extensão universitária, como o sobre consciência negra na universidade. Convidar também, por último, o Luiz Augusto Campos, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordena o grupo de estudos multidisciplinares da Ação Afirmativa, é também editor-chefe da revista Dados e trabalha com pesquisas sobre raça e política. Por último, pessoal, dizer que nós estamos aqui com esse plenário cheio, mas que tem também uma turma muito grande que está nos acompanhando de uma maneira virtual. Provocar para vocês que estão nos acompanhando para que mandem perguntas para nós, para que a gente possa também aqui aproveitar todo mundo e que a gente possa fazer questionamentos. E vocês que forem também fazer questionamentos e tudo mais, o pessoal quiser acompanhar o chat, atrás do crachá de vocês tem um QR Code, que vocês podem usá-lo para conseguir também interagir com o pessoal. Tá bom? Muito obrigado a vocês terem topado, estar aqui para a gente fazer essa discussão tão importante. O formato da nossa conversa vai ser um bate-papo mesmo, é a ideia. Então, pedir para vocês fazerem aqui algumas provocações iniciais, algo curto, para que depois eu possa, até como mediador, perguntar para vocês, mas eu queria deixar vocês também à vontade para perguntar entre vocês, para provocar os colegas, as colegas, para que a gente consiga realmente fazer aqui uma discussão, tá bom? Então, vou seguir aqui a ordem dos convites para a mesa, para a gente dar abertura aí para as primeiras provocações. Então, Diane, por favor. Você está com... Alô? Oi? Boa tarde a todas, todos, todes. Um prazer imenso estar aqui com vocês nesse 6º Congresso de Jornalismo e Educação e, sobretudo, presencialmente, né? Então, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, Pedro, Luiz, Luanda. Bom, essa é uma temática muito cara para nós, pesquisadores, pesquisadoras, para os movimentos sociais que há muito tempo debatem, né, exigem a implementação de políticas afirmativas, sobretudo no ensino superior público. As primeiras implementações começam lá em 2002,
na Universidade do Estado da Bahia, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Universidade de Brasília, na Universidade Federal da Bahia, e vão pipocando em algumas universidades. É certo que, naquele primeiro momento, a gente tinha vários tipos de reserva de vagas, elas não estavam limitadas somente a cotas e nem somente às cotas raciais, tanto é que, mais ou menos em 2016, a gente contabiliza quase 30 instituições de ensino superior pública com algum tipo de implementação de reserva de vagas. Mas 2012 é um marco importante nas universidades federais e nos institutos federais, com a implementação da Lei 12.711, que até 2016 foi sendo implementada e vai ter uma transformação imensa nas salas de aula das universidades brasileiras. Mas é fato também que uma discussão vai se dar em torno daquilo que a gente chama de permanência e daquilo que a gente convencionou também chamar de pós-permanência. E aí eu estou me referindo ao ingresso no mundo do trabalho, estou me referindo também às pós-graduações. Aqui, e muito bacana ter visto esse vídeo, parabenizo as editoras, ao pessoal que produziu esse trabalho, e alguns aspectos são tocados pelos estudantes e que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui para esse debate que está sendo construído por muitos pesquisadores e pesquisadoras. Um diz respeito a essa permanência material, e ali a gente ouve a moça se referir ao caderno, a Maria, se referir ao caderno, mas que há diversas outras questões além disso, Buscar material, comprar material, e alguns cursos é impossível fazer sem que eu tenha alguns materiais específicos. A gente fala também de grana para comer na universidade, para se transportar de um campus para outro, ou de casa para a universidade. Então, a permanência material, ela caminha em forma diferente daquilo que tem sido os recursos nas universidades para essa manutenção dos estudantes. E um outro aspecto que é muito importante a gente ressaltar diz respeito à permanência simbólica. Isso de ter uma diversidade na sala de aula implica que a universidade também esteja pronta para essa diversidade. A gente precisa discutir currículo, a gente precisa discutir referenciais, a gente precisa discutir cota para professores nas universidades públicas. E, por fim, mas não menos importante, nesse primeiro momento de provocação, diz respeito a essa representatividade. Quem aqui acompanhou os debates em torno da implementação de reserva de vagas lá em 2002, lembra também que um dos argumentos muito utilizados dizia respeito a uma possível queda de qualidade nas universidades, ou um possível não acompanhamento desses estudantes, ou ainda uma evasão. Fato é que todas as pesquisas que se debruçaram sobre isso verificaram, que o desempenho dos estudantes cotistas era igual ou superior dos seus colegas ingressos pelo sistema tradicional, e 2, focar no elemento evasão, a gente vai perceber que essa entrada do estudante na universidade, ela não é individual, ela é um processo coletivo. Esse estudante entra, mas entra a sua família que sequer teve acesso à educação básica. E o Murilo ali chama atenção para isso, de ser uma representação importante para outros tantos jovens negros que começam a ver a universidade como um lugar possível. Então, há inúmeras questões que estão em torno dessa implementação da Lei 12.711 e dos avanços e, obviamente, dos desafios que estão postos para os próximos 10 anos. Muito obrigado. Agora pedir também as primeiras reflexões da Luanda, por favor. Olá, oi, tá. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes, os presenciais e também aqueles que estão nos acompanhando, de maneira síncrona, e aqueles que vão acompanhar em outro momento, como desejar. É uma alegria realmente estar aqui, agradeço toda a organização pelo convite, é uma alegria dividir esse palco com mais 3 figuras, assim, de uma importância em vários aspectos, sobretudo sobre o assunto que nós estamos abordando aqui hoje. Então, obrigada, pela oportunidade, que a gente está tendo aqui. E realmente iniciar essa tarde
e antecipadamente as nossas falas com esse vídeo, é algo assim que nos deixa muito emotivos, né? Me lembrei de fato da minha época. Eu venho da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela fica bem no interior do Rio de Janeiro, né, na área rural, como o próprio nome diz. E a rural, carinhosamente é assim que nós a chamamos até hoje, ela já praticava algumas políticas, porque tinha nos seus regramentos a inclusão de estudantes de África, né, de vários países africanos. Então, eu me sentia na rural, mas, apesar de fazer um curso, né, de engenharia química, né, que era um curso diferente, né, para aqueles, né, para os afrodescendentes, por exemplo, né, mas eu tinha companhias no restaurante universitário, ou até mesmo no meu próprio centro, né, setorial, ou seja, algumas figuras, né, colegas, né, de universidade que dividiam o espaço, né, do alojamento, e muito parecido, né, com aquilo. Então, quando a gente ouve relatos, né, de estudantes que duramente, né, mas duramente mesmo, por isso que custa, né, por isso que é caro, né, como Diana colocou aqui, estão ocupando espaços, né, das universidades públicas e com muitas dificuldades, obviamente, porque garantir a Lei 2.711 há 10 anos, né, e que muitas universidades demoraram muito porque questionaram muito por que ter, né? E é importante a gente lembrar, gente, que cota não é uma novidade de uma década aqui nesse país. As cotas, elas sempre existiram. Só que elas sempre existiram para um determinado grupo, né? Os grupos, né? Os estrangeiros que chegavam aqui, né, já gozando de algumas políticas de cotas, porque eles tinham terra, eles tinham trabalho, eles tinham fonte de renda, né? E o tempo foi passando e eles continuaram tendo maiores oportunidades, né? Então, as cotas sempre funcionaram para latifundiários, por exemplo, né, para determinados grupos, diferente daqueles grupos, né, dos povos originários, né, que cá já estavam, né, quando tudo começou, e essa história a gente não precisa contar, né, mas é só para lembrar que políticas de ações de cotas, né, de reservas de oportunidades, né, sempre foram praticadas. Agora, quando se inicia a discussão de que não está certo isso, né, nós temos um percentual da população brasileira, né, altíssima, representado pelos povos, né, por negros, indígenas, os povos originários, né, de diferentes origens, e essas pessoas não estão ocupando determinados lugares. Então, isso, eu posso dizer, isso significa um teto de chumbo que de vez em quando surgem umas brechas. E aí, nessas brechas, as oportunidades, né, acontecem. E eu me considero, acredito que também aqui, né, meus colegas, né, que têm mais ou menos a minha idade, né, são resultado desse teto de chumbo, dessas brechas. Mas a gente a gente não pode, não deve, né, esperar por brechas, né? A gente atua no sentido de que os nossos, né, descendentes que não precisem de brechas, né, de oportunidades, mas que sim a gente consiga praticar, né, democracia, né, de verdade aqui, né, no país, porque democracia, ela é linda na teoria, mas se a gente parar para pensar, né, um pouquinho de cuidado, enquanto houver racismo e todas as outras variadas formas de discriminação, a democracia não vai ser, de fato, praticada. Então, esses movimentos todos, né, que
traz em debate, e após 10 anos da política de cotas nas universidades e nos institutos federais, né, do Brasil, ainda se discute. Tem para mais de 50 e tantos projetos contrários no Congresso, contrários à reedição da lei de cotas de ingresso nas universidades. Ora, bolas, assim, como assim? Isso só deixa muito claro, né, de que as políticas das ações afirmativas, elas são consideradas ações coadjuvantes. Elas não são ações estruturantes, né? E elas precisam, né, ser ações estruturantes. Ocorre que ela só vai conseguir, né, o Estado brasileiro, ele só vai começar a pensar assim quando se dê conta, né, que, de fato, as nossas... as raízes dessas discriminações, né, sobretudo do racismo, elas estão inexoravelmente entrelaçadas, né, com as questões de classe, né, e de que essas questões são aquelas sustentadas, né, na base do colonialismo, do regime escravocrata, né, de que as relações de poder, seja de espaço, seja aquisitivo e etc. e tal, né, elas são de parte de um determinado grupo, né? E aí a gente eu posso aqui muito melhor do que eu, né, colocar sobre necropolítica, né, do que meus colegas aqui do lado, mas isso se chama, né, a necropolítica que se pratica, né, aqui nesse Estado brasileiro. Enfim, a provocação aqui é que as políticas das ações afirmativas, elas precisam, né, ser ações estruturantes, né, e não coadjuvantes, e para isso nós precisamos de introduzi-las, né, em instrumentos jurídicos, como aconteceu na lei de cotas. E agora que ela está dando certo, sim, né, as nossas universidades estão muito mais diversas e ricas, ela entra em questão exatamente por conta de uma forte ação ainda dessas raízes, né, do colonialismo e do regime escravocrata praticado aqui no Estado. Obrigada. Muito obrigado, Luanda. Pessoal, antes de passar para o Luiz, só vou reafirmar aqui para vocês mandarem perguntas, conforme a conversa for rolando. Já estou recebendo aqui algumas perguntas, depois, na segunda rodada, eu vou fazer as provocações para vocês. Mas antes, Luiz, por favor. Oi. Bom, Pedro, obrigado. Queria me somar a Luanda, a Diane e ao próprio Pedro nos agradecimentos ao GEDUCA por essa mesa. É uma honra para mim participar dela e eu acho que tem uma importância também particular a gente ter uma mesa como essa num congresso de uma associação de jornalistas. Eu vou falar disso um pouco no final, mas se a gente observa a discussão jornalística em 2002, 2003, 2004, quando esse debate começou no Brasil, e hoje a gente vê uma diferença substantiva. Eu acho que isso é como se diz hoje em dia, um case de sucesso para a gente estudar e entender o que aconteceu nesse período de bastante positivo que elevou o debate sobre raça no Brasil. Como o Pedro já colocou no início, 2022 é um ano-chave para as políticas de ação afirmativa, não só pela primeira década da Lei 2.711, que é a Lei Federal de Cotas, mas é também quando completam 20 anos as primeiras experiências com cotas no Brasil. Existe uma questão histórica aí entre o NEB e o UERJ. Eu, como sou da UERJ, assim como a Luanda, vou defender que a UERJ é a primeira, mas isso talvez seja muito mais corporativismo do que rigor histórico-sociológico. E também 2022 é o ano da polêmica e um pouco mal compreendida revisão da lei de cotas, né? O que a gente vem tentando frisar
é que a lei, ao falar em revisão, a Lei 12.711, quando fala em revisão, não está falando em prazo de revogação das cotas. Então, se nada for feito esse ano, as cotas ou a lei de cotas federal continua valendo, né? Quando o legislador inclui na política essa ideia de revisão no artigo 7º, ele tinha a ideia de que o governo organizaria uma grande avaliação da política de cotas para, a partir disso, discutir a sua continuidade ou não. Evidentemente, o governo não organizou essa avaliação. A rigor, em 2016, a lei foi modificada para tirar do governo essa responsabilidade, e isso fez com que diferentes setores da sociedade, da academia, passassem a organizar eles próprios essa avaliação. A própria Diane participa de um consórcio de pesquisa sobre isso, eu coordeno, junto com a professora Márcia Lima, um outro consórcio que se chama Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas e que buscou analisar ou produzir dados sobre essa política em 3 grandes eixos, né? Um primeiro eixo, analisar o ingresso de estudantes, ou seja, em que medida efetivamente a universidade se diversificou no Brasil. Todos os dados vão no sentido de uma intensa diversificação. A gente sai mais ou menos de 31% de pretos pardos indígenas na universidade em 2001 para 52% hoje, universidades públicas. A gente sai de 19% de indivíduos oriundos das classes CDE para 52% também, então é uma diversificação muito intensa. Como também já foi adiantado, havia um grande medo de que o desempenho dos cotistas não acompanhasse o desempenho dos não cotistas. Como a Diane também já mencionou, quase todos os estudos sobre o tema mostram que esse desempenho é equivalente, ou seja, muito próximo. E os dados sobre conclusão, por exemplo, mostram que as taxas de evasão de cotistas e não cotistas são muito próximas. Então, eu digo isso, talvez seja um pouco ousado enquanto sociólogo dizer isso, mas eu acho que os dados indicam que a política de ação afirmativa no Brasil é provavelmente uma das políticas mais bem-sucedidas em termos de seus resultados. Isso não é gratuito. A política de ação afirmativa foi experimentada com desenhos muito diferentes, 10 anos antes da aprovação da Lei 2.711, que consolida um desenho bastante interseccional, que soma um recorte de classe com recortes raciais e, mais recentemente, outros recortes, né? Mas eu acho que a política de ação afirmativa tem outros efeitos, por assim dizer, simbólicos, que talvez sejam mais ousados e que a gente merece destacar. Em primeiro lugar, a universidade pública no Brasil, antes das políticas de cotas, era uma universidade que era financiada pela maior parte da população brasileira através de seus impostos, uma população majoritariamente negra e majoritariamente pobre, e essa população era excluída da universidade pública. Então, a universidade pública era um imposto regressivo, né? Quem financiava a universidade pública não se beneficiava dela. Quem se beneficiava dela, classes médias e classes altas, que garantiam a sua reprodução enquanto classe graças ao diploma de nível superior. A ação afirmativa nesse sentido, no seu recorte de classe, no seu recorte de raça, não é uma política para grupos específicos. Ela salva a universidade pública brasileira. Ela justifica a existência da universidade pública brasileira. As ações afirmativas, especificamente raciais, esse é um outro efeito simbólico, mas que eu acho que é talvez maior até do que seus efeitos materiais, muda o debate de raça no Brasil. É óbvio que o movimento negro está aí desde sempre tentando mudar esse debate, mas, novamente, quando a gente compara 2002 e 2022, esse debate é outro. E muda, como eu já disse também, o modo como a imprensa lida com isso. Agora, para encerrar minha fala inicial, eu acho que a gente tem que ficar atento a alguns desafios que são importantes em relação a essa política. Permanência, como já foi mencionado, mas, sobretudo, permanência na sua dimensão de pertencimento. Os estudantes cotistas entram, os estudantes cotistas concluem, mas, como a gente viu no vídeo, isso se dá muitas vezes à custa de muito sofrimento. Não precisa ser assim. A gente tem que se preocupar também com a inserção no mercado de trabalho. A ação afirmativa é uma política meio, ela não é julgada pela mera diversificação da universidade. Se a universidade for 100% negra e ainda assim houver discriminação no mercado de trabalho, a política de cotas falhou. Então a gente precisa produzir dados sobre essa inserção no mercado de trabalho. E, finalmente, a gente tem que garantir a difusão da ideia de ação afirmativa, da ideia de discriminação positiva para outras searas. Talvez a principal delas seja o próprio mercado de trabalho, mas a gente tem que discutir também política, eleições e várias outras esferas da sociedade. É isso. Maravilha, maravilha. Primeira rodada e tanto. Chegaram aqui algumas perguntas. Vou tentar jogar aqui provocações e aí vocês vão pegando
conforme cada um se sentir mais à vontade para responder. Tem uma aqui que eu vou responder, tá? Que é assim, ó. Qual a perspectiva, é uma pergunta anônima, de vocês da lei de cotas no governo atual? Que tomara que o negócio não seja discutido esse ano. Que bom. Tomara que a coisa não seja, porque esse era o temor, né? Porque se nesse Congresso, com esse governo, era muito difícil a gente conseguir segurar a política de cotas, sobretudo o marcador racial, né? O movimento negro lutou, esse chamado branco pobre entrou na cota também da luta do movimento negro e era capaz do negro ficar de fora disso, né? Bom, mas aqui colocar as perguntas para vocês mesmo. O Arthur, ele faz aqui uma pergunta de um tema que tem sido... Eu acho que esse tema começou a ser... As cotas nas universidades trouxeram essa discussão, mas eu acho que esse ano na política também essa discussão aparece, que é um pouco aquelas discussões da heteroidentificação e da autodeclaração, né? O candidato ao governo do estado da Bahia, ACM Neto, se declara pardo. E ele entra na cota de políticos negros. Cota, não nesse sentido que a gente está falando, digo, no grupo. Quando a gente discute políticos negros no Brasil, talvez a gente tenha um primeiro governador negro na Bahia, que vai ser o ACM Neto. A gente tem hoje um governador distrital, que é o Ibanez, que também agora se declara pardo. Ele mudou a autodeclaração dele. Ele se autodeclarava em 2018 como branco, agora virou pardo, e ele tem um patrimônio só de 79 milhões de reais, como qualquer outra pessoa negra no Brasil, né? É essa a nossa média. Bom, queria ouvir a opinião de vocês sobre essas bancas de heteroidentificação, porque eu acho que, no final das contas, o que elas fazem é um pouco uma discussão sobre quem é negro no Brasil e uma discussão que eu acho que mais até profunda do que isso, que é de um privilégio, de um racismo mesmo. As pessoas, esse grupo acho que se revolta tanto com isso que tenta burlar de todas as maneiras para se reafirmar esse privilégio e ali se manter. Outra pergunta que eu queria colocar para vocês diz respeito à questão da meritocracia. Porque a discussão, quando se colocava sobre a não aceitação das cotas, estava muito pautada numa discussão do mérito. E a gente, eu acho que de uma maneira muito sábia, quando vai responder, a gente também se utiliza do mérito. Mas a gente diz o seguinte: os estudantes negros têm um desempenho tão bom quanto os brancos, e inclusive melhor. Mas eu sinto que, de alguma maneira, a gente também se pauta na questão do mérito. Eu acho que é uma estratégia importante, porque a sociedade é o que a sociedade escuta, mas eu tenho só um receio disso com os estudantes negros. Porque eu vejo que em universidades, eu vejo, por exemplo, na minha universidade, onde eu me formei, na Unesp, que as estaduais paulistas ainda, elas resistiram, elas quiseram ser as últimas, né? São Paulo precisa ser a ponta de lança do reacionarismo, do conservadorismo, né? A USP, a última, foi em ordem, né? Unesp, Unicamp e USP. Primeiro foi a minha, que é a prima pobre do estado de São Paulo, e aí depois a prima rica, que é a USP, por último. Mas você tem uma discussão no mérito, e eu fico um pouco, esse estudante negro que entra, dele também não se pautar nessa discussão do mérito, e entender de que aquela é uma discussão política, da política de cotas, uma discussão política, coletiva e tudo mais. E a outra provocação que eu queria fazer para vocês é uma provocação que foi feita aqui pelo Paulo Saldanha, diretor de Educa e repórter da Folha, que eu acho que de alguma maneira o Luiz começou a responder, mas qual a avaliação de vocês da cobertura da imprensa sobre a política de cotas? Como a gente está fazendo um balanço, como vocês acham que a imprensa cobria e como a imprensa está cobrindo política de cotas hoje? É isso, nossa primeira rodada. Pedi para vocês respostas objetivas. Sei que as perguntas não foram para responder com sim ou não, mas para que a gente ainda consiga fazer mais uma rodada. Quer pegar o meu aqui? Problemas técnicos? Eu quero começar, então, pela sua primeira questão, a heteroidentificação.
Esse é um tema que tem trazido muito barulho, né, nas universidades, inclusive, porque há quem seja contrário às bancas de heteroidentificação. O fato é que, elas não são novidade, né? Lá desde há 20 anos atrás as bancas já eram realizadas. Num primeiro momento se acreditou que bastava a autodeclaração, o que efetivamente se mostrou impossível, né? Era necessária a heteroidentificação. Quem é sujeito de direito dessas cotas raciais? E nos faz retomar um debate há muito tocado no Brasil pelo Horaci Nogueira, de que nós temos no país um racismo que é de marca, não é de origem. Então, se você não traz no corpo os elementos que lhe fazem sofrer a discriminação racial, não adianta que seja a mãe, a avó, a tataravó, pessoas negras, né? Esse indivíduo, ele precisa trazer essas marcas. Então, as bancas começaram a acontecer no país. Na minha universidade, que é uma das primeiras do Nordeste a implementar a banca de heteroidentificação racial, e que vai sendo criada toda uma metodologia para esse processo, né? É o mesmo de olhar quem é esse indivíduo e se ele quer, mas também pode, né, ingressar a partir do sistema de cotas. Esse processo tem se mostrado eficaz, inclusive porque a própria presença de banca já tem feito com que algumas pessoas autular, né, será que vou fazer isso? E um outro elemento que é muito importante a gente ressaltar é que as fraudes, elas não acontecem nos cursos de um modo geral, né? A fraude acontece em cursos específicos. Quais são esses cursos? Medicina, né? Direito, algumas engenharias. É aí onde está a fraude, e as universidades têm buscado combater. E volta e meia a gente tem ouvido situações em que essa pessoa é desmatriculada, em que ela perde a vaga. Enfim, esse tem sido um processo importante e uma forma de garantia dessas cotas raciais. Bom, no que diz respeito à questão do mérito, eu quero também tocar brevemente nesse aspecto. A gente tem utilizado muito, sim, né, esse debate, porque a gente precisa também olhar como que muitos de estudantes jovens, negros e negras, ingressam na universidade com aquilo que alguns autores já chamaram de síndrome do impostor, né? Sentam mais atrás, não começam a não verificar aquele espaço como um espaço seu. E então é importante que a gente traga o debate sobre: você veio de origem popular, de uma família que, em geral, porque os estudantes cotistas têm essa referência também, são famílias que, em geral, não passaram pela educação básica ou tiveram muito pouco esse espaço na educação básica. Não raramente a gente vai chegar nas escolas de educação básica e alguns estudantes não veem a universidade como um futuro possível. Na mesa de manhã, algo foi colocado em torno da educação básica e eu estava ali, né, me coçando e pensando, mas olha, a gente também precisa levar a universidade para a educação básica como um futuro possível. Muitas vezes os meus alunos de primeiro, segundo semestre vão dizer que souberam da universidade no terceiro ano do ensino médio, souberam que ela era pública e gratuita, porque muitos acreditavam que ali era um espaço que ele tinha que pagar. Alguns não sabem sequer que ele pode adentrar o espaço. Eu vejo isso na minha universidade, que é uma universidade interiorizada. Então, esse processo é muito importante e é importante nos primeiros semestres do curso. São várias as pesquisas em educação que vão mostrar para a gente que é no primeiro ano do curso onde a pessoa desiste. Então, se a gente não tem esse processo inicial dos referenciais, da assistência para a permanência, né, tanto de ordem material, e a gente está falando dos auxílios, mas tomara que em outro bloco a gente possa tocar nesse aspecto financeiro, mas desse que é simbólico também. Então, é mérito entrar nesse espaço da universidade, mas, obviamente, não é só isso, e tem outras questões que estarão colocadas nessa trajetória do estudante negro, negra, quilombola, indígena, das classes populares no espaço da Universidade Brasileira. Desculpe. Que isso, estamos juntos. Esperando o anúncio.
Bom, eu vou passar muito rapidamente pela questão da heteroidentificação, né, porque Diana já trouxe, mas que, de fato, a gente percebe, né, a força do racismo, da presença do racismo nesses momentos, né, que é de dizer, olha, eu vou fazer de tudo realmente, né, para tirar essa oportunidade de você, já que eu posso, sim, me comparar com alguns que, historicamente, sim, né, geneticamente são negros, sim, né, mas que, fenotipicamente, a coisa fica um pouco escondida, que é o que acontece em muitos casos. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar, mas eu também vejo que ainda não temos maturidade suficiente, não nós exatamente, mas a sociedade em geral não tem maturidade suficiente para a gente entrar nisso. Ela precisa se tornar menos racista, um pouco. Enfim, né, não vou entrar muito nisso. A questão do mérito, da meritocracia, eu ouvi de uma estudante da UERJ recentemente, a amiga da minha prima que fez odonto na UF e ela fazendo direito na UERJ. Uma menina negra, e ela muito feliz quando me conheceu, né, sabendo, né, conhecendo uma reitora, né, que não é uma coisa trivial, né, e sobretudo uma reitora negra. E aí ela se sentiu muito feliz e com a abertura de chegar até a mim, porque tem isso, né? Porque a universidade ela sempre foi vista assim pela sociedade, por isso que acha que não é lugar para eles, né? Não é lugar para o negro, para o indígena, né? Para o quilombola, né? Para as pessoas do campo, né? Se vê, né? De que não é. Mas aí ela se sentiu, né? Próxima a mim. E ela chegou e disse, professora, a UERJ mudou a minha vida, realmente. A UERJ mudou a minha vida porque quando eu passo no vestibular, ela se sente realmente ascendendo socialmente, né? Porque sempre esteve numa outra condição, numa condição de que não tem esse tipo de relato na família. É isso. E aí, essa coisa da gente, às vezes, também se permitir gozar dessa vitória, porque é uma vitória. Então, desse sentimento, né, de que, olha, eu cheguei até aqui e se glorificar disso. É isso, assim. E aí, isso é um ponto, né? Agora, outro ponto, né, que eu fico em reflexão também sobre a questão do mérito, né, que é muito colocado, sobretudo, aliás, da parte daqueles que são contrários, né, e resistentes à inclusão, né, de negros, de negras, né, desses sujeitos, né, quilombolas, novamente, né, enfim, indígenas, dizer que considerar, né, trazendo aqueles conceitos de eugenia, né, de que o desempenho não vai ser adequado, não vai ser satisfatório, e os estudiosos já colocaram aqui, e a gente não precisa repetir, é só acreditar de que os resultados são muito, sim, né, satisfatórios. E aí, quando a universidade, né, na verdade, quando ela resiste incluir, né, quando ela resiste implementar essas políticas, mas quando ela implementa a política de cotas, de inclusão, ela, e de uma maneira, né, da melhor maneira possível, né, ela, na verdade, ela não está... O mérito é só dela quando ela consegue fazer isso. E, quando ela não faz, né, o mérito é uma desculpa para não incluir. É uma pura desculpa para não incluir, quando se pauta exatamente a questão de que da falta, né, de, enfim, fica muito escrachado, né, vamos falar assim, né, uma palavra bem, né, bem simples, né, para se compreender, quando se pondera essa possibilidade de não se haver, né, bom desempenho. Então, mas quando a universidade ela se esforça e ela inclui, né, e aí, né, trazendo um pouco lá daquele meu, né, daquela minha provocação, de que quando ela
ela se esforça e ela começa a mexer nos seus instrumentos, né, nos seus regramentos, nos seus PDI, que é, né, planejamento de desenvolvimento institucional, né, quando ela se pauta a partir dos seus regramentos, mudando lá no regramento, lá nas suas legislações internas, né, pensando na inclusão, não somente na inclusão, mas na permanência, garantindo a permanência ao longo do curso desses estudantes, e não somente dos estudantes, mas o ingresso de referências, ou seja, de professores da graduação, né, participando da pós-graduação, produzindo novos conhecimentos, a partir de quê? A partir de sujeitos, né, e sujeitas, né, com essas características, não apenas características, né, mas com as suas próprias culturas, como muito bem mostrou aqui esse relato, né, de uma jovem estudante indígena, né, de jovens e estudantes negros, trazendo as suas riquezas. E aí, a universidade, na verdade, o mérito é apenas dela quando ela consegue quebrar, né, e mostrar para a sociedade que, a partir dela, enquanto instituição de ensino, né, começa a quebrar práticas racistas estruturantes e estruturadas, né, no Estado do brasileiro. Um outro item, e agora surgiu aqui, ela quer usar a tecnologia, foge do papel, aí, às vezes, a tecnologia falha, porque ela não reconheceu a minha imagem. Era isso. Não, deixa para a próxima parte. Maravilha, maravilha. Bom, Pedro, eu vou inverter as respostas a essas questões, porque eu acho que, na verdade, falando um pouco da minha avaliação sobre como a imprensa lida com esse tema, eu acho que a gente consegue conectar o tema das controvérsias em torno da meritocracia e da heteroclassificação. Agora, respondendo à pergunta do Paulo, eu acho que, evidentemente, a cobertura da imprensa melhorou. Hoje é uma cobertura que lida de um modo mais corriqueiro com dados, com evidências, também sensível à perspectiva dos estudantes cotistas e de todas as pessoas envolvidas. Mas eu vejo que existem duas questões, dois fantasmas que rondam a cobertura da imprensa sobre o tema das cotas ainda, né? Um fantasma é esse ditame jornalístico, e eu vou falar dele porque eu não sou jornalista, então eu posso criticar de fora, mas é esse ditame jornalístico um pouco simplificador e um pouco produtor de polarização, de que é necessário sempre ouvir os dois lados em todos os temas. É um ditame excessivamente simplificador, ninguém ouve os dois lados sobre o tema da violência pública, né? Ninguém vai lá e entrevista o especialista em crime, depois entrevista o suposto criminoso, né, para saber a opinião dele sobre a violência pública no Brasil. Mas em relação à temática das cotas, e sobretudo à temática racial, esse ditame é muito forte, né? A gente fez uma pesquisa ali 2001, 2010, mais ou menos, uma primeira década do debate, e a quantidade de textos jornalísticos publicados pelos dois maiores jornais brasileiros era idêntica em cada ano, ou seja, tinha ali um certo controle, muito embora quem era recrutado e o espaço dessas matérias fosse muito desigual. Eu acho que isso ainda sobrevive hoje, e volta e meia você vê na grande imprensa essa busca por alguém contrário que vai falar contra, porque precisa ter essa outra visão, etc. Um outro problema desse ditame, dessa regra de etiqueta jornalística, é que muitas vezes ela equilibra coisas que não são equilibradas. Então você bota para falar, sei lá, um especialista, um militante histórico, de modo favorável às cotas, e depois você bota uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar, e etc. Recentemente isso, inclusive, aconteceu efetivamente, né? E eu acho que existe um outro elemento, que talvez aí tenha menos a ver com os jornalistas, as jornalistas em si, mas eu acho que existe uma certa reação às cotas ainda no mundo dos editores e editoras. Isso é uma impressão, talvez excessivamente pessoal minha. Recentemente, o Globo, por exemplo, publicou um editorial um pouco se retratando, a Folha não publicou esse editorial, o Estadão não publicou um editorial equivalente, etc. E eu acho que essa
reação contrária um pouco latente, né, porque ela vai, surge, desaparece, ela está muito calcada nesses dois elementos das outras duas provocações, né? Então, um elemento é um apego a uma ideia muito essencializada de meritocracia. Então, o que é meritocracia? É recompensar os melhores independentemente da trajetória dos melhores. Então, isso não é meritocracia, isso é aristocracia. Então, se você nasceu, teve mais oportunidades e adquiriu mais, supostamente, habilidades do que outro grupo, e por isso você deve ser recompensado, isso desconsiderando as desigualdades de partida e de oportunidades, isso não é meritocracia, isso é um sistema completamente aristocrático e que uma sociedade democrática pretende superar. E o outro elemento é um certo incômodo com essas dificuldades existentes no Brasil, mas não só no Brasil, mas talvez sobretudo no Brasil, em relação à heteroclassificação. Sobre meritocracia, eu acho que, de uma perspectiva filosófica, o que as ações afirmativas fazem é buscar efetivamente realizar a meritocracia. Ou seja, você busca analisar o desempenho de estudantes, descontando as suas desigualdades de partida e as discriminações que eles sofrem no decorrer das suas trajetórias. Então, conceitualmente, a ação afirmativa não é contrária ao mérito, o oposto disso, na verdade, né? Ela busca realizar uma noção um pouco mais concreta de mérito. Agora, isso faz, como o Pedro colocou, com que o aluno cotista, isso tem aparecido muito nas nossas pesquisas qualitativas, se torne uma espécie de alvo constante de testes muito excessivos dentro da universidade, o que gera efeitos um pouco contraditórios, né? Ou o estudante se torna altamente objeto de sofrimento, como a gente viu no vídeo, ou muitas vezes o efeito é oposto. Eu venci, e eu venci porque eu consegui, isso é meu mérito só, então a favela venceu, negros no topo, etc. Evidentemente, esses efeitos não anulam a política, acho que a gente tem que refletir sobre eles politicamente, mas isso tem que estar no horizonte da nossa reflexão. E sobre as comissões de heteroclassificação, eu acho que elas remontam ao argumento contrário às cotas lá de trás, que era, no Brasil, é impossível dizer quem é negro, quem não é negro, etc. Embora seja um mantra que a gente repete muito, mas acho que é sempre preciso reiterar que raça é uma construção social, uma construção sociológica. E quando a gente fala da divisão entre pessoas negras ou pessoas brancas, a gente está falando, a rigor, numa divisão entre pessoas que têm mais probabilidade de sofrer racismo e, por isso, ter mais problemas na sua ascensão social. Isso, no Brasil, o que as pesquisas mostram é que a discriminação no Brasil é bem democrática, né? Ela abrange diferentes setores dos negros, dos mais escuros aos mais claros. O que eu acho importante frisar é que as comissões de heteroidentificação, elas não visam estabelecer objetivamente quem é e quem não é negro. A rigor, o que elas visam determinar é quem tem mais e quem não tem probabilidade de sofrer racismo. Uma pessoa indubitavelmente branca que se candidata a uma vaga de ação afirmativa e que passa por essa comissão, ela está tentando espuriamente se beneficiar dessa política. Embora esse seja um ponto sensível, e sempre será, porque enquanto construção social, raça vai ser uma construção social, com uma variação regional incrível, com uma variação no tempo incrível, pessoas que há 20 anos eram vistas como brancas, hoje não são mais, e vice-versa. Eu acho que a gente tem que entender, e talvez esse seja um outro ponto latente nesse mundo editorial, é que toda política pública é falha. E sempre vai ser assim, porque o ser humano sabota as coisas. Então, muitas vezes, eu acho que, não só a imprensa, mas talvez sobretudo a imprensa, fica em busca da falha que vai mostrar o problema. Então, assim, foi descoberta a família que ganhou Bolsa Família injustamente. Quer dizer, a família que ganhou Bolsa Família não existe mais, porque o Bolsa Família acabou, infelizmente. Mas sempre vai ter uma taxa de problemas. A questão é, essa taxa vai anular o funcionamento da política de modo geral ou não? Então, é isso. Mara, eu vou passar de novo para vocês, pode ser? Pessoal, a gente está caminhando para o fim. Eu vou passar uma última rodada para a turma falar, para fazerem também as considerações. Normalmente, quando a gente pega e fala, a gente esquece alguma coisinha que a gente queria falar, né? Eu vi que você também anotou, falou, putz, lembrei, então vocês vão conseguir falar. Mas só para virar e acho que falar, pelo fato de a gente estar também com um grupo de jornalistas, estudantes e tudo mais, acho que alguns pontos são legais a gente tocar. Assim, editorialmente, nós, enquanto Alma Preta, a gente optou por não tocar no assunto política de cotas esse ano. A gente fez uma conversa de bastidor com assessores parlamentares de alguns parlamentares negros, e eles falaram, mano, mas pelo amor de Deus, não toca nesse assunto.
Esse assunto não pode entrar em pauta. Se esse assunto entrar em pauta, ele vai ser debatido, se for debatido, a gente vai ser derrotado. Então, a gente optou por ficar quieto esse ano, não falar no tema política de cotas. Eu acredito muito que a gente possa ter um cenário mais progressista a partir do ano que vem. Eu acho que é um momento importante de se colocar isso para que a gente consiga garantir uma permanência dessa política. Porque realmente foi uma política que conseguiu, para além de ingressar, né, colocar jovens negras e negros nas universidades, ela foi importante para abrir uma discussão necessária no Brasil sobre raça e racismo, né? O Hélio Santos fala muito de que a universidade pública é o único serviço público que a classe média e elite branca se utilizava. Ela não usa a saúde pública, ela não usa a educação básica, mas a universidade pública ela usava. E ela queria aquilo como monopólio dela, né? Então o movimento negro mexeu na unha, um negócio assim delicado dessa classe média branca, e fez com que o debate sobre raça e racismo fosse colocado. Com relação à cobertura, quando a gente vai fazer cobertura sobre esses casos, que vão dizer respeito a pessoas que fraudam, muitas vezes na sociedade fica colocado, né? Eu vejo muito isso colocado principalmente pessoas mais conservadoras, e que vão se basear no mérito. Pô, mas o menino lá, o menino branco, ele estudou pra caramba, se esforçou... Opa, não é fogo não isso aqui, né? O menino lá estudou pra caramba, tá, não conseguiu entrar, né? Que pena. Bom, o que a gente tem colocado na nossa cobertura é de que uma pessoa que faz isso, ela é uma fraudadora, portanto criminosa. E a gente não tem que... Se a cobertura da imprensa é tão pesada com o crime, por que não é pesada com esse tipo de criminoso? O que a pessoa está fazendo? Ela está fazendo uma mudança da sua identidade, né? Uma falsificação de identidade, né? Então, acho que são coisas importantes que a gente tem feito. Mas nessas últimas provocações para vocês, antes de fazer o encerramento, queria pedir para vocês colocarem sugestões de como vocês acham que a imprensa poderia cobrir o tema para avançar a discussão, avançar o debate. E considerações finais para fechar de uma maneira muito breve, porque o papo está gostoso, mas a gente precisa fechar. Eu estava aqui... Oi? Funcionou agora. Eu estava aqui doida para tocar de novo, porque fiquei provocadíssima, mas me lembrei de dois elementos importantes. E que talvez não seja dito de forma recorrente, que as bancas de heteroidentificação, ela tem metodologia, né? Inclusive, acho que há 3 anos, mais ou menos, a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros lançou uma revista falando um pouco dessas experiências das bancas de heteroidentificação. Não são formadas somente por pessoas negras, não são formadas somente por pessoas não negras, tem uma diversidade de gênero, uma diversidade etária, uma diversidade inclusive de lugar. Há bancas de heteroidentificação que não tem só as 3 categorias acadêmicas, estudante, professor e servidor. Há bancas de heteroidentificação que chamam também a comunidade externa para participar, representantes de movimentos sociais. As bancas são gravadas e a pessoa faz a sua autodeclaração lá de frente para uma câmera e a banca vai definir por maioria absoluta se ela é ou não detentora desse direito. A legislação com relação à lei de cotas, que é sempre importante dizer, né? A resolução, a normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele fala especificamente do acesso ao concurso público, né? Não há essa característica específica para o estudante da graduação. A gente utiliza essa mesma normativa para a graduação, mas não há uma normativa para as universidades no acesso à graduação. Mas essa legislação foi modificada esse ano, salvo engano, e permite... e isso gera muitas discussões, o estudante que não passou na banca de heteroidentificação continuar concorrendo pela ampla concorrência, porque antes ele perdia a vaga, né? Não passou na banca de heteroidentificação, está eliminado. Agora a legislação permite que ele volte para a ampla concorrência, o que é um benefício para quem estava querendo fraudar. Ele não perde vaga de jeito nenhum. Se eu não passar aqui, eu continuo dentro, eu continuo para jogo, né? Então, esse é um elemento que a gente não pode perder de vista. Com relação à questão da imprensa, numa pesquisa anterior sobre trajetórias de cotistas, a gente faz uma análise
da cobertura da imprensa desde lá de 2002 até aquele período, que era 2020, quando a gente terminou a pesquisa. E a gente vai conseguir ver pelo menos 3 momentos interessantes, né, nessas coberturas. Aquela lá em 2002, quando das primeiras experiências, inclusive que muitas resgatavam aquelas que eram discussões recorrentes na sociedade, né? Não é possível saber quem é preto e branco no Brasil, a polícia sempre soube, né? Não é possível pensar em reserva de vagas nas universidades, porque isso diminui a qualidade. Esse estudante não vai conseguir, enfim. E muitas reportagens, inclusive, que vão pegar pelo erro da política, né? E aí, aqui eu estava me lembrando do caso dos gêmeos da UNB, que vai, inclusive, parar nos tribunais e vai dar origem, né, àquele processo histórico que a gente conheceu. Num segundo momento, aí sim a gente começa a ver uma espécie de retratação em torno muito daquelas pesquisas que já mostravam que grande parte daquele processo era o racismo de volta, e agora nas falas, inclusive, de pesquisadores e pesquisadoras que tinham autoridade, que passaram grande parte de suas vidas estudando as relações raciais e que trouxeram muitos desses debates contrários, né, às cotas. E aí, nesse segundo momento, outros pesquisadores e outras pesquisadoras vão trazer dados importantes do que foi essa implementação de reserva de vagas. E agora, num terceiro momento, ali 2020, mas ainda agora em 2022, os olhos se voltam novamente para a implementação da política de reserva de vagas, mas trazendo muito, né, conforme Luiz bem colocou aqui, esse contraponto, os contrários, os favoráveis, trazendo alguns debates que, inclusive, estavam adormecidos, por assim dizer, no debate sobre as cotas raciais. Então, eu penso que observar o que são essas políticas afirmativas aí, não só a reserva de vagas, porque aí é importante a gente pensar como outras tantas políticas de democratização foram importantes nesse processo, a expansão e a interiorização das universidades, isso tem um peso importante. O ProUni vai ter um peso importante, o Exame Nacional do Ensino Médio utilizado como forma de adentrar as universidades públicas, e ali dentro alguns programas de permanência que, inclusive, vigoraram no país durante algum tempo. E os olhos para o que tem sido, a partir de 2016, os cortes nas universidades brasileiras, atingindo de morte, atingindo em cheio a própria política de assistência estudantil. E quando a gente atinge a política de assistência estudantil, a gente atinge necessariamente o estudante beneficiário de política de reserva de vagas. E isso vem acontecendo no país a olhos vistos, né? 2016, 17, talvez 20, 21, isso tenha sido sentido de forma diferenciada por conta do ensino remoto, né? Então, muitas vezes a gente não observou como aquilo estava causando a evasão no sistema remoto já, mas agora, 2022, as universidades de volta ao presencial, com populações mais empobrecidas, com estudantes precisando mais de assistência estudantil e o Estado apertando, sufocando qualquer política de permanência que ainda possa existir. Então, para além de uma revisão, para além de outras tantas questões, tem havido esse sufocamento da universidade atingindo necessariamente os estudantes cotistas, e a gente precisa olhar para isso, né? Aqui, bom, nesse momento, eu queria colocar novamente a reflexão de que, bom, né, primeira pergunta, né, como é que a cobertura pode atuar, né, como é que ela pode ser feita? Eu vejo que é preciso fazer reflexões de que lugar, né, qual é o lado, né, que eu estou, né? É o lado da defesa pela inclusão, pela permanência e por o lado da busca de tentar, é um termo que o professor Gustavo lá da UFES, né, coloca, refundar a ethos nacional, porque quando a gente reescreve, né, a história, né, quando a gente busca fazer reparação histórica, que é o que a política das ações afirmativas tenta fazer, né, a gente está mudando história, a gente está reescrevendo. Então, de que lado que nós estamos?
nós estamos do lado de que reconhece que é necessário fazer isso, né? Ou do lado de que nós vamos questionar, né, as leis, que, de fato, elas falham, porque existem aqueles que fazem a lei falhar. Aqueles que fazem a lei falhar são aqueles que tentam fraudar a lei. Então, e quem tenta fraudar lei, né, é, de fato, a pessoa que não tem o direito, né, do gozo dela, e, como já foi colocado aqui, é ilegal. E aqueles que estão na ilegalidade precisam responder por isso. Então, quando a gente dialoga sobre esses assuntos, né, faz reflexões sobre isso, é importante que a gente esteja de que lado nós, né, saibamos de que lado nós estamos. E o lado de que que o problema do racismo no Brasil, ele é muito complexo. E aí, vira e mexe, a gente escorrega, se escorrega nele, né? E combater racismo, né, a partir das práticas inclusivas, né, por exemplo, de inclusão, que é o que, a duras penas, as universidades públicas brasileiras estão tentando fazer, porque, como eu também já, né, coloquei, dentro dela mesma tem aqueles que são contrários e aqueles que são favoráveis, né? A gente está, de fato, tentando combater e tentando reestruturar aquilo que foi estruturado com uma base, novamente, eurocêntrica, né, escravocrata, né, e colonialista. Então... Só vou pedir para vocês, para os dois que faltam, sim, ser bem concisos, porque a gente já estourou o tempo. Tá. Bom, desculpa, o papel chato da mediação. Imagina. Então, aqui... A minha intenção era da gente se colocar, né, de fato, de que lado, né, que nós estamos e o que é que eu quero a partir dessa minha reflexão. Eu quero, de fato, atuar no combate ao racismo ou eu quero questionar as ações de combate ao racismo. E se eu questiono ações que combatem racismo, né, a gente está, na verdade, praticando a exclusão e não combatendo, né, essa história, né, que a gente está vivendo há séculos. Luiz, Tá, ser bem rapidinho. Valeu. Duas sugestões, vou fazer 2 sugestões de método e 2 sugestões de pauta, já que você me deu a oportunidade de dizer o que vocês devem fazer, brincadeira. Uma sugestão de pauta, eu acho que assim, a gente ainda sabe muito pouco dos egressos, das cotas no mercado de trabalho. Então, eu acho que aí tem uma seara incrível de pauta para ser explorada e muitas vezes, bom, uma das vantagens do Educa é que a gente conheceu vários jornalistas que nos consultaram nesses últimos anos e tal, mas muitas vezes assim, professor, me indica aí alguém que foi para o mercado de trabalho cotista. As pessoas que eu conheço são de um viés muito específico, né? Então, eu acho que eu fico curioso por matérias jornalísticas que corram atrás dessas pessoas, talvez até literalmente, assim, às vezes é difícil alcançá-las. Para dar entrevista. A gente, por exemplo, na nossa pesquisa no GEMA, a gente, estudantes de medicina, por exemplo, a gente teve muita dificuldade de conseguir entrevistas com eles. Enfim, não tenho muito tempo para falar disso, mas essa própria dificuldade é um dado, né, de atingir essas pessoas. Eu sinto falta de matérias que mostrem que as nossas cotas são, sobretudo, socioeconômicas, né? Então, as pessoas muitas vezes na rua falam, um político uma vez falou assim, eu sou contra as cotas raciais, elas deveriam ser, o Brasil deveria ter cotas socioeconômicas. Aí alguém falou assim, mas, deputado, a gente já tem. Ele falou assim, então eu vou ter que rever minha posição e tal. Mas eu acho que isso se aplica à maioria gigantesca das pessoas, as pessoas realmente não conhecem. Agora, em relação ao modo, ao enquadramento que se dá às notícias, eu acho que tem 2 questões relacionadas ao Estatuto da Universidade. Uma vez me perguntaram assim, por que o governo não atacou as cotas diretamente? E eu disse assim, olha, o governo não precisa atacar as cotas diretamente se ele ataca a universidade pública. A cota funciona sobre a universidade pública. Se a universidade pública está asfixiada, então não precisa atacar as cotas. Então, acho que tem aí um lugar um pouco estranho da universidade pública dentro da imprensa, que é assim, a maior parte das fontes vem da universidade pública, se tem muitas matérias de universidade pública, mas, ao mesmo tempo, a universidade pública não é tão objeto de reflexão da imprensa. E eu acho que isso está um pouco envolvido na política de cotas, né? Ou seja,
está relacionada à política de cotas. E, para fechar, prometo, Pedro, eu acho que tem aí um pouco, também de um jeito complicado, o estatuto das fontes acadêmicas nas matérias sobre cotas. Porque lá no início da controvérsia, as fontes acadêmicas eram majoritariamente contrárias a essas políticas. Só que elas eram contrárias a essas políticas porque essas fontes científicas não faziam ciência, efetivamente. Elas estavam ali opinando pelas coisas. Isso mudou muito. Então, isso gerou outro problema. Hoje a gente tem uma extensa bibliografia sobre isso, o que faz com que os jornalistas tenham que ser quase especialistas no tema. Então, como lidar com isso, eu acho que é um bom desafio para vocês, e fico por aqui. Maravilha, muito obrigado pelas colocações dos três. Acho que vale a pena ressaltar muito a importância da discussão, essa mobilização que o GEDUCA fez, porque a gente tem a oportunidade em um congresso que vai discutir jornalismo e educação, que a gente faça um debate sobre isso, sobre política de cotas. E para os colegas também da profissão de jornalismo, quando forem fazer reportagens sobre cotas, procurem eles, né? Porque acaba virando uma coisa assim, o fato da pessoa ser preta parece que ela vira suficiente para dar entrevista sobre política de cotas, né? E não é todo mundo que é especialista no assunto. Mas aqui a gente está diante de pessoas que estudam realmente e têm a acrescentar sobre o debate. Pessoal, agradeço a todo mundo que acompanhou de uma maneira virtual, a todo mundo que veio aqui nessa tarde acompanhar também essa discussão muito importante. A programação vai seguir. Agradeço muito de novo ao convite do GEDUCA. E é isso, tamo junto. Valeu!